Olá, salve! O Flamengo derrotou o Corinthians por 1-0 no Maracanã, mas foi como achar uma pepita de ouro numa praia deserta. Vamos falar sobre essa vitória rubro-negra, mas antes aquele recado, inscreva-se no canal, deixe o seu like, o seu comentário, ative o sininho das notificações e você vai ficar na cara do gol. A vitória do Flamengo sobre o Corinthians no Maracanã por 1-0, diante de mais de 60 mil pagantes, quase 65 mil pessoas presentes, uma renda superior a 3 milhões e 600 mil reais, foi uma absolutamente casualidade do futebol. O Flamengo não fez por merecer. Longe de ter feito um grande jogo, o Flamengo esbarrou nas suas deficiências. Incrível como jogadores que atuavam tão bem, de repente, parecem desentrosados. Parece que nunca jogaram juntos. Como pode Pedro e Gabigol, desentrosados, os dois no ataque, se acertaram tantas e tantas tabelas em outros tempos? Como pode atuações ruins de jogadores como Cebolinha, como Pulgar, como o Vidal, que entraram tão bem em determinado momento? A mesma situação envolvendo o Gerson. Acontece que no Flamengo as coisas parecem ser feitas permanentemente de improviso. Aliás, a sorte também não está ajudando. Pela manhã, a notícia é que o Everton Ribeiro tinha sofrido uma distensão muscular. Não sofreu hoje, não foi no coletivo da madrugada. Mas o Flamengo só anunciou hoje essas coisas de blindar as notícias que saem de dentro da Gávea ou que possam sair de dentro da Gávea ou do Ninho do Urubu. E o pior de tudo, o técnico preparou o time de uma maneira e no aquecimento o principal jogador do time, o Arrascaeta, acusa uma lesão muscular. Como é que pode, no aquecimento para entrar em campo no jogo, ele acusa uma lesão muscular? Inacreditáveis as coisas que acontecem no Flamengo atualmente. E aí muda toda a estratégia do técnico, do time, de todo mundo. Porque você não tem primeiro um jogador com a mesma característica do Arrascaeta para substituí-lo. Já tem que mudar fundamentalmente o jeito de jogar do time. Entra Vitor Hugo, jogador da base, que é um jogador que atua mais para trás, do meio para frente ou do meio para o lado, atua pelo lado direito, a Arrascaeta atua pelo lado esquerdo. O que fez o Sampaoli? Botou o Vitor Hugo e botou o Gerson mais para atuar pelo lado direito para que o Vitor Hugo jogasse pela esquerda. Mexeu com toda a formação do time, uma mexida que ele não esperava que tivesse que fazer, mas teve que fazer. E aí o Flamengo se perdeu, não criou oportunidades de gol. Ao todo no jogo, o Flamengo chutou 3 bolas no gol. 10 finalizações apenas. O Flamengo fazia 10 finalizações em meia hora de jogo em outros tempos. O Corinthians, também desarrumado, o Vanderlei Luxemburgo está tentando arrumar um novo time do Corinthians, chutou mais do que o Flamengo, chutou 15 bolas a gol. E perdeu, nos primeiros 10 minutos do segundo tempo, chances claras de gol. Aliás, o que está acontecendo com o goleiro Santos, que foi contratado para dar segurança? Ele erra todas as saídas de bola. E o Sampaoli ainda mandou agora ele jogar adiantado na intermediária. A primeira bola que ele foi rebater, que recebeu dos zagueiros, do Fabrício Bruno, ele deu no pé do adversário e gerou contra-ataque. E depois, outras 2 saídas, nesse tempo de início do segundo tempo do jogo, errou 2 bolas de saída, que o Corinthians, se estivesse num momento um pouquinho melhor, teria feito o gol. Yuri Alberto perdeu um gol cara a cara, e aí ele salvou o mérito dele, ele errou na saída de bola, mas depois salvou o gol que Yuri Alberto ia fazer. E depois uma outra no rebote, mais uma vez cara a cara com o atacante corintiano, aí com o Roger Guedes, ele também perdeu. Yuri Alberto perdeu mais uma chance também dentro da área por não saber dominar uma bola que ia deixá-lo na cara do gol, literalmente. E o Corinthians não aproveitou, não é um grande time também está vivendo momentos de intranquilidade, jogadores sem confiança de realizar as jogadas mínimas que sejam, de domínio, de passe, de finalização, mas o Flamengo conseguiu ser pior do que o Corinthians. E aí, o Sampaoli mais uma vez entra em campo com as suas manias, seu jeito destrambelhado de dirigir o time. Ele faz 3 substituições em 3 paradas de jogo. Ao invés de fazer 3 de uma vez ou 2 de uma vez, talvez ainda temendo aquela pressão que sofreu quando fez as 5 de uma vez, mas no intervalo do jogo, não. Ele, aos 8 minutos, tirou o Pedro para botar Cebolinha. Aos 18, tirou Pulgar para botar o Vidal. E aos 29 minutos, tirou Vitor Hugo para botar Matheus Gonçalves. Queimou 3 paradas.
e jogou fora 2 substituições. O que aconteceu depois da terceira substituição do Flamengo? Um jogador se machucou. O Léo Pereira, que fazia uma boa partida defensivamente, se arrasta em campo, sente a musculatura posterior da coxa, não pode mais mudar, e ele, para não deixar o time com -1, fica em campo e vai ficar no final do jogo de centroavante. Olha o que é o destino, olha o que são as peças que o futebol prega nas pessoas que amam esse esporte maravilhoso que é o futebol. O Léo Pereira recebe um lançamento do Cebolinha e, mesmo sem estar com a condição física perfeita, salta nas costas do zagueiro Murilo, que tem que receber essa conta também, dessa culpa, e faz o gol de cabeça da vitória do Flamengo. 1-0, uma vitória mágica pela circunstância, pelo momento do Flamengo, 4º jogo do Sampaoli sem perder, mas nenhum desses jogos foi de fato brilhante. Tirando aquele primeiro tempo contra o Fluminense, quando o time foi muito aplicado taticamente, nada mais o Flamengo fez que encantasse o seu torcedor ou que lembrasse os melhores momentos, nem vou dizer de 2019 do Jorge Jesus, que é covardia, mas de outros momentos que o Flamengo viveu no ano passado, dirigido pelo Dorival Júnior. Segue a saga do Flamengo em busca do futebol perdido em tempos outros. Mas foi uma vitória e o time dá pelo menos uma acalmada nessa etapa do campeonato, nessa etapa do calendário do futebol brasileiro. Inscreva-se no nosso canal, deixe o seu like, seu comentário, ative o sininho das notificações e você vai ficar na cara do gol. Até a próxima!